Há alguns anos, fui internado por causa de cálculos renais. Quem já teve sabe que dói, mas em geral, não é algo mortal. Eu mesmo já tinha enfrentado isso antes e sabia como era o processo. Mas, dessa vez, algo deu errado. Depois de um procedimento para quebrar as pedras, desenvolvi uma infecção que acabou evoluindo para septicemia. Isso fez com que meu corpo inteiro começasse a falhar. Meus órgãos foram parando, um a um. Meus pulmões não aguentaram. Meu coração simplesmente parou. E eu morri. Sim, fui declarado clinicamente morto. Fiquei assim por 1 hora e 40 minutos. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Enquanto isso, minha esposa, que eu costumo chamar de General, assumiu o controle. Ela orou como nunca antes, reuniu amigos e familiares e organizou uma verdadeira corrente de fé. Ela não aceitava outro desfecho que não fosse o meu retorno, completo e sem sequelas. Você pode imaginar o que é estar morto por tanto tempo. Só para te dar uma ideia. Dizem que o cérebro não resiste mais de 8 minutos sem oxigênio sem sofrer danos irreparáveis. Mas, mesmo depois de tudo isso, quando voltei, não tinha nenhum dano cerebral, nenhuma sequela. Os médicos não conseguiam explicar. Eles me deram o apelido de o Homem Milagre. Minha esposa foi incansável. Quando eu estava no hospital, ela controlava até o ambiente do quarto. Nada de televisão, nada de conversas negativas. Qualquer pessoa que não acreditasse na minha recuperação era educadamente convidada a sair. E sabe o que eu penso disso hoje? Às vezes, quando estamos batalhando por um milagre, precisamos ser radicais. Não é sobre ser rude, mas sobre proteger a fé e a atmosfera para que algo extraordinário possa acontecer. Quando voltei a mim, 3 dias depois, minha vida estava diferente. Não só porque sobrevivia a algo que muitos não sobreviveriam, mas porque tive uma experiência no céu que mudou tudo. Tudo começou após uma cirurgia, algumas horas depois do procedimento. Eu estava sendo levado para a UTI porque meu corpo não estava reagindo bem. Naquele momento, percebi que algo estava muito errado. Eu mal conseguia respirar e, de repente, a realidade me atingiu. Eu estava morrendo. O curioso é que, em vez de sentir medo, pânico ou desespero, emoções que eu imaginava que teria, fui tomado por uma paz indescritível. Uma alegria profunda e um conforto que não sei explicar tomaram conta de mim. Era como se eu soubesse, sem sombra de dúvida, que estava indo para casa, para o Pai. A maneira como eu estava morrendo era algo que sempre temi, sufocar. Quando criança, quase me afoguei, e aquele trauma ficou comigo. Mas, naquele momento, todo o medo simplesmente desapareceu. Outro ponto que me surpreendeu foi a ordem em que as coisas aconteceram. Sempre achei que o corpo morria primeiro e depois a alma partia. Mas o que vivi foi o contrário. Eu deixei meu corpo, e só então ele morreu. É como a Bíblia descreve em Tiago 2 versículo 26. O corpo sem o espírito está morto. Quando minha alma partiu, era como se tudo no corpo tivesse simplesmente se apagado. Quando minha alma deixou o corpo, foi algo extremamente rápido. No início, eu estava numa velocidade absurda, como a velocidade do som ou da luz, mas percebi que mesmo isso não fazia jus à rapidez do que vivi. É como a Bíblia diz: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Num piscar de olhos, eu estava diante dele. Lembro-me de deixar o hospital, depois a atmosfera, depois o que chamamos de universo. Passei por um espaço escuro e, à distância, vi uma luz, como uma janela iluminada. Eu sabia que aquela luz era o lugar onde o Pai e Jesus estavam. Não era apenas o céu. Era a presença deles, e era para lá que eu estava indo. Enquanto eu avançava, algo incrível aconteceu. Vi outras luzes passando por mim, como estrelas cadentes, mas eu sabia que não eram estrelas. Eram na verdade as orações que as pessoas estavam fazendo por mim e por outras pessoas. Aquelas orações estavam indo direto para Deus, e a força e a velocidade com que passavam por mim eram impressionantes. Mais tarde, ao refletir sobre isso, me perguntei, por que aquelas orações estavam indo mais rápido do que eu? Afinal, eu já estava indo tão rápido. Mas,
Sabe, isso me fez perceber o poder das orações. Elas não apenas alcançam o céu, mas fazem isso com uma força incrível. Cada oração conta, cada oração tem impacto. Eu me vi diante de algo indescritível. Lembro-me de deixar meu corpo e de entrar em um lugar que era tão maravilhoso, tão cheio de beleza, que nem mesmo as palavras podem fazer justiça. Mas, mesmo diante de tudo isso, meu coração tinha um único desejo: estar onde Jesus estava. E então, quando finalmente cheguei até ele, a única coisa que eu pude fazer foi me ajoelhar. Fui direto ao chão, aos pés de Jesus, sem nem ao menos olhar para o rosto dele naquele primeiro momento. Ali, de joelhos, olhando para os pés dele, tudo o que consegui dizer foi: "Você fez isso por mim." Aquelas palavras saíram do fundo do meu coração porque, naquele instante, compreendi algo que mudou tudo. O único motivo pelo qual eu estava ali era o que ele fez por mim. Não foi por causa das minhas boas ações, nem por eu merecer. Foi exclusivamente pelo sacrifício que ele fez na cruz. Ele tomou todos os meus pecados sobre si, pagou o preço completo e me perdoou completamente. Sabe, muitas vezes pensamos no julgamento final, no momento em que Deus vai abrir o livro da nossa vida e nos julgar. Mas entendi algo ali: quando Deus nos perdoa, Ele esquece. Está na Bíblia. Em Hebreus, diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então, se Ele esquece, como pode trazer algo à tona para nos condenar? E ali, diante de Jesus, percebi outra coisa que me tocou profundamente: o amor dele por mim. Eu olhava para os pés dele e sentia aquele amor. Alguém pode me perguntar: como assim? Os pés dele te amaram? É difícil de explicar, mas a plenitude do amor de Deus fluía de cada parte dele. Quando olhei para os pés, senti amor. Quando olhei para os joelhos, senti amor. E isso não parava. Antes, eu pensava que Deus tinha uma quantidade fixa de amor para mim, como se fosse um balde cheio. Mas descobri que não é assim. O amor que Ele criou para mim cresce a cada instante. Enquanto eu pensava, Ele me ama, naquele mesmo momento, Ele já me amava ainda mais. É um amor infinito, em constante expansão. E sabe o que mais? Esse amor é único para cada um de nós. Deus cria um amor personalizado para cada pessoa. Quando você sente a presença de Deus em um pôr do sol ou em um momento de oração, e olha ao redor pensando: por que ninguém mais está sentindo isso? É porque aquele momento é o amor dele sendo entregue exclusivamente a você. Quando cheguei naquele lugar maravilhoso, a primeira coisa que percebi foi Jesus. Ele estava de pé, cercado por anjos que formavam um semicírculo ao redor dele. Ele estava se comunicando com eles de uma maneira que eu nunca imaginei. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava criando estratégias. Era como se as orações das pessoas aqui na terra chegassem até ele, e ele estivesse criando estratégias em resposta a elas. Quero deixar claro: os anjos não estavam dando conselhos a ele. Eles não precisavam. Jesus sabia exatamente o que fazer. Ele estava dando as instruções, coordenando tudo. Os anjos estavam prontos para agir, mas o foco da estratégia era mais sobre nós, aqui na terra. E não era só sobre indivíduos. Ele olhava para as igrejas, todas elas, independentemente da denominação, batistas, metodistas, pentecostais. Não importava. O que importava era se a igreja estava seguindo a ele. Era como um grande jogo de estratégia, mas não de competição. Ele movia cada igreja e cada pessoa para onde fosse necessário na comunidade, para cumprir o plano divino. Então, algo incrível aconteceu. Notei que minha família estava lá para me receber. Na frente de todos estava minha avó Maria. Sempre acreditei que ela orou por mim para que eu conhecesse Jesus. Minha avó era uma mulher de oração. E mesmo não tendo crescido em um lar cristão, onde íamos à igreja regularmente, ela nunca desistiu de orar por mim e pelos meus irmãos. E ali estava ela, na frente de todos os meus familiares, geração após geração. Foi impressionante ver quantos dos meus antepassados estavam lá. Muitas pessoas me perguntam: como você reconheceu seus familiares? É difícil explicar, porque no céu não há tempo como conhecemos aqui. Não podemos medir as coisas por idade ou aparência.
mas eu os reconheci no coração. Era como se meu espírito soubesse exatamente quem eles eram, sem precisar de uma única palavra. Uma das primeiras pessoas que vi foi minha avó. Eu sabia que era ela, embora ela não parecesse exatamente como a lembrava. Ela parecia jovem, mas não era jovem como pensamos aqui na Terra. Ela estava melhor do que jovem. Seu rosto brilhava com uma luz incrível e havia uma alegria pura estampada em sua expressão. Outra coisa que me chamou a atenção foi o sorriso. Não havia uma única preocupação em seu rosto. No céu, ninguém tem motivos para franzir a testa. Deus nos criou para sorrir, para sermos cheios de alegria, e minha avó refletia exatamente isso. Enquanto eu estava ali, algo me marcou profundamente. Toda a minha família estava sorrindo. Pense nisso por um momento. Você já viu toda a sua família sorrindo ao mesmo tempo? Para mim, isso foi um sinal claro de que eu estava no céu. Outra coisa incrível que aprendi é sobre quem vem nos receber no céu. Existem 4 grupos principais. Primeiro, sua família. Segundo, seus amigos, mesmo aqueles que você conheceu há muitos anos. Terceiro, as pessoas que você ajudou, mesmo que tenha sido apenas um gesto ou uma palavra. Por último, seus animais de estimação. Sim, eu vi meus animais lá. Sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é algo que vivenciei. No início, também não acreditava que os animais poderiam estar no céu, mas depois dessa experiência, não tenho dúvidas. Deus ama a criação. Desde o Gênesis, Ele projetou os animais para viverem eternamente. Foi o pecado que trouxe deterioração e morte ao mundo, mas no céu, tudo é restaurado. Quando vi meus animais, fiquei emocionado. Aqueles que foram meus companheiros na terra estavam ali para me receber. Cada um deles parecia cheio de vida, alegria e paz. Me lembro de compartilhar isso uma vez em uma igreja, e uma menininha disse para a mãe: "Então, vamos ter um monte de peixinhos dourados no céu, porque não cuidamos muito bem deles." Foi um momento engraçado, mas me fez pensar no quanto Deus valoriza até os detalhes que para nós podem parecer pequenos. Enquanto eu estava no céu, senti uma alegria e uma paz indescritíveis. Não queria voltar. Senti como se estivesse em casa, o lugar onde sempre pertenci. Mas então Jesus olhou para mim e disse com amor e autoridade: "Ainda não é a sua hora. Você precisa voltar." Foi um momento difícil. Tudo dentro de mim queria ficar. Mas as palavras dele penetraram no mais profundo do meu ser. Eu sabia que precisava obedecer. Quando Jesus fala, é impossível dizer não. Ele me fez sentir que minha missão na terra ainda não estava completa, que havia coisas importantes que eu precisava fazer. Ao retornar, foi uma experiência estranha. Me lembro de pairar sobre meu corpo no hospital. Meu corpo estava tão frágil, tão debilitado. Pensei comigo mesmo: preciso me encaixar direitinho para não voltar com os olhos no lugar errado. Claro, sei que isso não aconteceria, mas era um pensamento engraçado naquele momento. Quando voltei ao meu corpo, disseram que meu coração começou a bater novamente. Meus pulmões, que haviam parado de funcionar, começaram a se recuperar. Meus rins, que estavam falhando, voltaram a operar. Os médicos estavam muito surpresos. 3 dias depois, retiraram o tubo que me mantinha vivo. As primeiras palavras que saíram da minha boca foram: "Existe um Jesus. Vocês não precisam esperar ou duvidar. Ele é real." Não consigo descrever plenamente o que é morrer, mas posso dizer que foi como deixar para trás toda a dor, todo o peso, e ser envolvido por uma luz e amor que nunca imaginei existir. Essa experiência me mostrou que o céu é real, que Jesus é real e que nossas orações fazem toda a diferença. Enquanto eu estava lá, vi as orações das pessoas subindo, como luzes brilhando no céu. Foi algo impressionante. Então, quero te encorajar: nunca pare de orar. Nunca desista de alguém que você ama. Deus ouve cada palavra. Ele está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.